doce a noite, na boca brilha o luar. Trago a força e a magia, presente dos orixás. Quando eu venho. Nave espacial! Hoje aqui estamos com o professor instrutor Jonas. Eu aqui quem Grande vos fala. prazer, Fabiano. É isso aí. Jonas, vindo diretamente dos confins do planeta, do mundo, porque o Jonas é um cara que Do tá universo. do universo, né? É isso aí, Fabiano. Grande honra, te agradeço muito pelo convite. A gente tinha mais ou menos, linkado isso, já tínhamos conversado há mais tempo, Sim. a respeito dessa participação. Depois alguns contratempos, né? E agora finalmente estou aqui. Mandando Obrigadão, salve para Fabiano. todo mundo que está nos assistindo Salve a aí. todos o pessoal, né? E também se inscrevam, né? No Se canal do inscrevam meu no amigo canal, Fabiano, esquecendo. canal muito Não, legal. E aquele likezinho. É isso aí, Jonas. Mas, Jonas, me diz aí, como que tá a vida aí? A vida tá seguindo, né? A gente gingando sempre, Sempre né? gingando. Gingando a vida, né? Capoeira é o carro-chefe, né? Eu quando comecei na capoeira em 2007, eu entrei muito de cabeça, porque eu já comecei tarde. Capoeira é uma coisa que a gente sempre começa muito cedo, né? A maioria das pessoas. Eu comecei já com meus 42 para 43 anos. Quer dizer que não existe... Não, e tem nunca idade. é tarde. Não. Agora, no ano que vem eu já completo os 15 anos, né? Que na capoeira é muito pouco ainda, né? Capoeira é um conhecimento muito amplo, né? Muitas coisas a serem aprendidas, então a gente está sempre aprendendo também, né? Mas nos primeiros anos, assim, eu chegava a treinar 5 dias por semana, né? 3 vezes com o meu mestre, tinha um colega também, o Bisonho, que dava ali no Frigosul, dava treinos às terças e quintas, Sempre era aqui 5 dias por semana. Sempre aqui no Rio Canoas, Branco, aqui por Canoas, na Rio Branco. E então, e também o mestre tem um acervo muito grande, né, de livros, de material sobre capoeira, e eu entrei de cabeça, né? Então, Paixão. o Barato sempre dizia, o Jonas respira capoeira, né? Paixão, né? Paixão. Foi uma coisa que... Eu acho que quando tem paixão, as coisas não tem como não progredir, tem, né? E foi uma coisa que entrou muito, não foi uma coisa programada, né? Eu sempre gostei de antropologia e tinha até algum conhecimento do que se tratava a capoeira, né? Mas visto de fora. E é outra coisa estar lá dentro. Até outro dia tu comentou a respeito de um vídeo, né? A respeito, acho que do Eduardo Bueno, Eduardo Bueno, né? E que ele realmente é um fanfarrão, na verdade, né? E tudo, é muito legal os vídeos dele, melhor aquilo ali do que não saber história, filtrar, né? tem que olhar e Tem filtrar. que filtrar, exatamente. E tudo, né? Ele faz algumas colocações ali que visivelmente não é de um capoeirista, né? É de alguém que conhece história, né? Mas não é de um capoeirista, porque a capoeira é bem mais. Capoeira Né? não é só Um conhecimento, né, teórico. É uma filosofia, né? que tem aí, né? É uma filosofia, é uma cultura muito ampla, é a história que se aprende, é a música, a musicalidade, que é um dos fundamentos também. A música é dança, como é que é? Dança, luta, jogo, como é que é? Na verdade, ela surgiu como uma luta. Né? A ideia principal é uma luta de resistência contra o sistema escravagista, e só que ela precisou, de alguma maneira, se disfarçar como um folguedo, como uma dança, e daí se acrescentou a música, né, para que não se desconfiasse que aquilo era uma luta, né, e sabe-se que é uma luta que quando usada... era marginalizada. Ela se tornou bem mais marginalizada já depois da abolição dos escravos, né, em 1890, que foi mesmo, baixou uma portaria proibindo, né, com penas de desterro para Fernando de Noronha, prisão e até chibatadas. Jonas, sabe que a nossa nave aqui, ela tem uma pegada revolucionária, porque a nave todo mundo vai pros... Todos os voos do não universo. tem limite. Me diz, a capoeira, essa proibição que teve da capoeira logo depois de que houve a abolição, era para o pessoal não se unir, né? Era uma questão ali, era uma contracultura, até eu digo, tipo, olha, não sei se eu posso usar esse termo, mas... na verdade foi assim, o que não aconteceu? se organizarem. Não houve uma programação para a abolição da escravatura. Né? De uma hora para outra, uma quantidade infinita de escravos foram jogados na rua, porque os senhores não iam querer sustentar alguém que eles teriam que pagar pelos serviços, né? E essas pessoas, de repente, se viram na expectativa de sobreviver, simplesmente, e daí o que aconteceu? Quem conhecia a capoeira passou a usar
a capoeira, né? Às vezes contratados por políticos para bagunçarem comícios, e se formaram as maltas, né? E essas maltas, claro, que eram marginalizadas, né? Além de estarem... Vulgarmente dizendo, eram gangues de capoeiristas. Gangues de capoeiristas, né? E existiam grupos, né? Milícias que cuidavam de territórios, principalmente no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Mas em várias regiões do país aconteceu, porque o próprio surgimento da capoeira, né? A gente liga muito a Bahia pelos grandes mestres que nós tivemos lá e pela própria história da capoeira, mas há relatos de surgimento da capoeira em outros lugares simultaneamente. Aí proíbe para não haver organização social. Eu acho que também vem uma carga muito pesada de racismo em cima disso, né? Então, na verdade, se tornou por algum tempo os capoeiristas um problema, porque eles eram violentos, né? Eles às vezes políticos contratavam, como eu falei, né, para bagunçar outros comícios, né? E também aqueles que tinham necessidade de simplesmente sobreviver, de assaltar, de usar um golpe de capoeira lá para roubar alguma coisa, para se alimentar, para comer. Né? Então, realmente era uma coisa que ficou marcada. E ainda hoje nós sofremos muito preconceito por essa. Hoje as pessoas vêm, né, sempre associar coisa de vagabundo, coisa, né? Aí existe um pouquinho desse elemento. Tem, infelizmente. Porque eu acho também uma sociedade, né, escravagista, ainda muito preconceituosa, muito racista, ver que aquele povo está se divertindo, está fazendo, vem aquela questão reativa, né? Reativo. Não, se eles estão se divertindo, me incomoda. Me incomoda, eles são inferiores, eles não podem se divertir. Né? E eu acho que tem outros aspectos também, assim, que a gente... porque ele coincide, eu acho que a única preparação que houve é que começaram a vir imigrantes um pouco antes da abolição, né? Talvez já essa tentativa de transição, porque, puxa vida, se já existia essa mão de obra, por que simplesmente não pegaram eles mesmos e passaram a pagar um salário para eles? Funcionários brancos, não Aí começa a haver uma definição mais precisa de racismo, porque até então eles nem eram dignos de racismo, porque eles eram considerados inferiores. O racismo, como nós conhecemos, passou a conhecer a partir do momento em que eles viram que ele já era um cidadão, que ele fazia parte, né, da sociedade, ele não era mais uma mercadoria de venda, né, de propriedade. Ele deixou de ser propriedade. Deixou de ser propriedade e mercadoria. Né? Então, a partir desse momento, então, surge o racismo em si, porque antes disso eles não se ocupavam de... Ninguém pensava Não, eles eram escravos e pronto, né? O senhor tinha direito sobre a vida e morte. E a capoeira surge nesse contexto como uma resistência, né? E ela está em toda a história dos levantes, das revoltas, né? A Sabinada, a Revolta dos Malês e tantas outras que houveram, né? Sempre a capoeira esteve atrás. Só que a história não nos conta isso. Né? Tu vai tomar conhecimento disso a partir do momento da tradição oral, que é outro dos fundamentos da capoeira, a oralidade, que é essa tradição que vai sendo passada de mestre para discípulo, né? E que sabemos, né, em cada momento, lá Dom Pedro II tinha guardas capoeiristas, né? José do Patrocínio tinha uma guarda formada por capoeiristas. E essa tradição oral muito passada através de cantigas de lá da Índia. De cantigas e das próprias conversas, das vivências principalmente, né? Por isso que é tão longo o aprendizado da capoeira, porque ele é vivencial. Né? Claro que existe o conhecimento, a ancestralidade, quem foi mestre de quem, aquela coisa toda, né? Mas existe essa coisa do vivenciar mesmo, estar na roda da capoeira, conversar com outros mestres. E tu vê ali, quando a gente vê uma roda de capoeira, tu acha que aquilo ali é bagunça, cada um chegou onde quer chegar, tem uma ordem certinha, né? Tem uma ordem, tem uma hierarquia e tudo, né? E isso é uma coisa que até que a gente estava falando antes, é meio paradoxal, porque, na verdade, a roda da capoeira, o símbolo da roda da capoeira é de igualdade. Todos estão à mesma distância do centro, né? Mas dentro dessa igualdade existe uma hierarquia, né? Que é definida pelo tempo de capoeira, pelo conhecimento, né? Pela filosofia de cada mestre, né? E isso aqui é uma coisa muito, muito fascinante, né? Depois que a gente se envolve com isso, toma conta da gente. É muito mais profundo do que nós conseguimos, quem está de fora consegue perceber. Eu costumo dizer, inclusive, que a roda de capoeira que nós vemos lá é só uma ponta de um imenso iceberg. É verdade. É só o que é visível, né? E nesse ponto os capoeiristas pecam um pouco, porque eu acho que a gente deveria
a esclarecer melhor o que é aquilo ali, né? Que não são simplesmente pessoas dando pedaços, não é só um folgueiro. Né? E que fica devendo um pouco disso na divulgação. Fica, né? Que fica uma coisa meio que restrita aos muito capoeiristas. Uma informação muito internalizada ali, né? Muito... Hoje, na verdade, existe mais, né, essa ideia de divulgação, até porque hoje é considerado patrimônio imaterial da humanidade, né, pela Unesco. Então daí tu pergunta normalmente, qual é o esporte brasileiro que as pessoas dizem, né? Futebol é inglês. Inglês. A capoeira... A capoeira é o esporte nacional, pode não ser o mais praticado, mais conhecido, mais genuinamente brasileiro, né? Claro, né? Tem elementos de danças guerreiras, né? A dança da zebra, né? Que vem lá da África. Que vem da África, mas eram outra coisa. Tanto que Mestre Sebastião, na década de 60, quando foi à África, né, apresentou uma roda de capoeira e aquilo foi novidade para eles lá. Eles não conheciam, né? Conheciam outras danças guerreiras, outras lutas até, mas não a capoeira. Bah. E vem cá, Jonas, tu tens feito trabalho comunitário nos Mãos Dadas? Já, no Mãos Dadas. Na verdade, o trabalho comunitário mesmo, eu comecei em 2011, né? Não só no Mãos Dadas, acredito, né? Mas ali também. Eu comecei primeiro no Irmãos de Fé, né? Que era ali naquela turma ali da Belks, no IMI e tudo. Né? Daí eu fiquei 5 anos ali, e daí depois a Mãos Dadas me chamou para começar um trabalho lá, né? Em 2016. E no Centro Espírita, Ismael, tu andava por ali pelo Centro Espírita? Na verdade ali eu não sou exatamente espírita, né? Então, mas eu tenho amigos ali e tudo, então a gente faz algumas interações ali com eles, mas não relacionadas à capoeira. Capoeira eu nunca cheguei a fazer ali, né? Capoeira aqui é do Mãos Dadas, então. É Mãos Dadas e o projeto ali do Capoeira no Beco, né? Capoeira que a gente está no desenvolvendo. Beco. Inclusive, né, nós tivemos a honra de ter algumas aulas lá. Vamos voltar ainda. Tá nos planos. Então, ali no Mãos Dadas, vamos falar um pouquinho do Centro Comunitário Mãos Dadas. Tem balé lá também? Nós temos um trabalho muito legal ali, né? Tem lá para quem quer conhecer? Nós temos o balé, nós temos o judô, o reforço escolar também, que é muito importante, o trabalho com o pessoal da maturidade também, né? E o grande, além da educação social, aliás, a ferramenta principal, né, minha, assim, que eu acho que é muito importante, que é a capoeira, é uma ferramenta de educação social, e o trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos. Também a capoeira vem a calhar. Né? Porque o esporte, né? O esporte mágico, né? A capoeira vai além, porque a capoeira não é um curso que tem um começo, um meio e fim, né? A capoeira tem um começo e é para a vida toda, né? Então a gente está sempre aprendendo, está sempre... Então o que acontece? As pessoas vão se agregando, né? Claro, a vida, né, leva umas para longe, outras nem se adaptam à capoeira, nem todo mundo gosta, né? Mas enfim, mas aqueles que realmente, sim, né? Eu tenho alunos meus que já estão comigo há 10 anos, né? Então a gente se tornou meio que uma família, é uma família. Sim. E esse fortalecimento de vínculos, a capoeira realmente é uma ferramenta incrível. Né? É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Que bacana. Perdeste amigos aí com a pandemia? Perdi muitos amigos. Da capoeira? Da capoeira não. Porque até o momento que entrou a pandemia, nós passamos a fazer só um trabalho online, né? Até depois com o WhatsApp, fazer vídeos com movimentações para eles e tudo, então houve muito cuidado. Né? Não, eu pedi amigos pessoais mesmo. Né? Foi um momento bastante difícil. Agora, aos poucos, a gente está retornando às atividades com todos os cuidados, né, de praxe, mas aos poucos estamos voltando. E ansiosos para voltar a fazer nossas rodas, né? Nossos almoços de domingo. Uma vez até tu participou, Participei de almoço ali no Mãos Dadas. Fizemos uma feijoada no Mãos Dadas, nós fazíamos uma roda com os alunos, convidávamos uma contra-mestre Iabá, principalmente, né, pessoas de fora. Eu sou colaborador ali no Mãos Dadas. Isso, E daí eu sei que esse trabalho daí, né, tá aos poucos retornando lá no Mãos Dadas. Pô, que bacana. Hoje é a minha segunda casa. E a questão de Zumbi? Zumbi foi o... Zumbi... O que o Zumbi tem a ver com a capoeira? Qual é a imagem de Zumbi dentro da capoeira hoje no Brasil aqui? Olha, Fabiano, existe uma tradição oral que diz que Zumbi teria sido o primeiro professor de capoeira. Né? E eu acho que quando se faz uma afirmação assim, nos leva a pensar assim, bom, se ele foi professor, quem é que ensinou ele?
Por que então não o criador da capoeira? Sim. Só que quando tu vê o contexto do histórico, do que era, né? Aquilo também nós falamos antes, né? O momento histórico em que Zumbi viveu, faz crer que foi reunido uma série como eu te falei, de danças, de lutas, danças guerreiras africanas, e foi se formando um corpo de alguma coisa que acabou se tornando o que hoje nós conhecemos como capoeira. Jonas, eu liguei nossa câmera aqui ao vivo aqui no YouTube, no Facebook. Tranquilo? Vamos aqui então, Aí, pessoal. só para te avisar que... Tá bom, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui direto da nave espacial. Nave espacial. E gravando o programa nessa câmera aqui também. Então, vou ter que ir de um olho para cada lado. Então, nós falávamos de Zumbi, né? Uma das coisas assim, né, que a gente tem aquela o grande guerreiro da liberdade, né? O grande ícone da luta pela igualdade. Ele não nasceu escravo, ele nasceu lá no Quilombo dos Palmares. Palmares, quando ele nasceu, já era algumas estimativas chegam a entre 20 e 33 mil pessoas que viviam lá, dividido em 11 mocambos também, né? A gente pensa, Quilombo dos Palmares não era, eles eram espalhados em mocambos, com uma média de 2, 3 mil pessoas cada uma, até por uma questão de estratégia. Sim. Se fossem atacados, os outros tinham tempo de fugirem, né? E, aliás, eles não se chamavam Palmares, chamavam de fora exatamente pelas palmeiras, que foi fundamental para eles, porque a palmeira, tu faz tudo da palmeira, né? Dá para comer o palmito, dá para fazer um vinho lá, quiser fazer, a madeira tu faz casas, as folhas tu cobre a casa, né? E formavam labirintos, eles entravam lá para dentro. Era estratégico, né? Eles se chamavam a eles mesmos de Angola Janga. Angola Janga, que significa pequena Angola. Né? E isso, eu acho que nos Cametes também a ideia de que eles queriam reproduzir a cultura afro, né? Naquele espaço ali. Né? Muito embora Palmares fosse extremamente cosmopolita. Haviam brancos, haviam índios, haviam deserdados, pessoas que fugiam do fisco. Até 35 mil pessoas, né? São estimativas que não existia um censo na época, né? Mas pessoas que... Existem relatos de pessoas, né, de expedições, eles eram atacados pelo menos uma vez por ano, durante mais de século que existiu, né? E eles eram um espinho no flanco da coroa portuguesa, porque eles eram uma nação independente dentro da colônia. Né? Porque eles tinham as próprias leis, eles eram autossuficientes, eles tinham teares, faziam tecidos, eles faziam ferramentas, né? Então eles tinham uma autonomia, inclusive negociavam, né, com colonos das imediações ali, e passaram a fazer excursões nas fazendas para libertar outros escravos. Então aí se fala aquilo que a gente estava falando também, Zumbi tinha escravos, né? Cara, essa é uma polêmica, é uma leitura hoje, forçada, sabe? É uma leitura forçada. Por exemplo, quando eu servi o exército em 83, a gente quando vai servir o exército, principalmente naquela época, ainda era ditadura, a gente entrava para o exército e tu era obrigado a cumprir ordens, a cumprir determinadas rotinas, algumas bem humilhantes, limpar banheiros, fazer mil coisas, e tu não podia fugir de lá. Então a gente poderia chamar isso também de uma escravidão. Né? Então é uma questão de dar nome às coisas. Pô, eles viviam em estado de beligerância, eles eram atacados constantemente. Eles precisavam ter um corpo de guarda, de guerreiros para defender aquilo ali. É muito sutil isso, né? Dizer que a escravidão não é por causa dos costumes. Uma coisa é fato, eles eram, tipo assim, quem chegava lá fugido por conta própria tinha um status maior. Ele podia incorporar com os guerreiros, fazer parte do corpo de guerreiros e tudo, né? E quem era resgatado nessas excursões que eles faziam nas fazendas e tudo, tinha planos por algum tempo prestar serviço lá, né? Plantar, as terras eram extremamente férteis, não era difícil, né? Tanto que eles, e caça e pesca, os rios eram bastante piscosos, e então tanto que não existia pecuária, eles não precisaram desenvolver uma pecuária lá, porque a caça era muito abundante, então era plantar grãos, né? Tinha rios, mandioca, de repente. Sim, mandioca, milho e tudo, feijão, eles eram batatas, enfim, era bastante amplo, assim, bastante variada a agricultura então deles. hoje o que a gente vê, né, tem um movimento aí que quer transformar Zumbi em um cara, uma pessoa negativa, uma figura negativa. Né? Uma figura negativa, só que isso não tem como, né? A iconoclastia, né, dos nossos tempos, a negação histórica. Houve alguém que diz, mas fulano,
negando que houve uma ditadura militar. Nossa, mano. Bah, aí é pesado, né? Eu era criança pequena, eu nasci no ano do golpe, em 64, e eu ainda lembro do meu pai se mudando para o interior, porque meus irmãos eram adolescentes e eram, né, ativos intelectualmente e tudo, e meu pai começou a ficar com medo, né, e vamos para lá enquanto não passa essa loucura toda. Então, destruir Zumbi, né? E outra coisa também, ele é um herói, ele é um ícone e tudo, mas ele é um ser humano, sabe? Então, que bom que ele tem algum defeito, porque senão ele seria uma figura mítica, né? Já dava para desconfiar, né? Se não tivesse da defeito. existência, da própria existência dele. Né? Mas acho que é uma sacanagem, né? É uma sacanagem, porque o povo afro, né? A questão a negritude em si, ela tem tão poucos referenciais, né? E o Zumbi é um referencial. Na verdade, precisa ser resgatado ainda mais, eu vejo. E tem uma corrente que quer negar isso. Quer negar isso. Na verdade, referenciais existem muitos, né? E na capoeira a gente toma acesso de grandes figuras que existiram, né? Que representantes, né? Principalmente né, também mulheres, né, como a Luísa Maim, a mãe do poeta que foi um grande abolicionista, que foi Luiz Gama, né, a Coltune, que foi aquela princesa que a gente comentou, que foi a avó do Zumbi. A avó do Zumbi, para quem não sabe, era uma princesa do Congo, né? Uma princesa guerreira que foi capturada e veio para ser reprodutora no Brasil. E daí, quando ela chegou na fazenda para qual ela foi vendida, em Porto Calvo, ela, né, organizou lá com outros escravos e fugiram para Palmares. E então ela é uma figura icônica também dentro da capoeira e da negritude. Sabe, Jonas, que eu fui ver agora, a semana passada, o filme do Marighella. Não assisti ainda. É outra figura, né? Também, como querem também, né? Então eu estava lembrando que os avós de Marighella vieram do Sudão. E eram escravos lá da cultura, já tinha uma cultura neles do muçulmano. Sim, eram os malês. Então a avó do Marighella já estava na veia deles aquele sentimento mais, aquele posicionamento mais revolucionário, de não aceitar as coisas como elas são impostas, né? Impostas. Inclusive essa Luísa Maim que eu te falei, que é a mãe do Luiz Gama, ela era muçulmana e ela nunca aceitou o batismo cristão. E ela foi uma grande articuladora da revolta dos malês em 1835, me perdoem os historiadores se eu errar a data, mas aproximadamente ali. Porque ela se comunicava com bilhetes em árabe. Porque essa doutrinação árabe traz junto o ensino do árabe para que se leia o Corão. Todo fiel que era convertido, ele automaticamente ia aprender o árabe. Bem diferente da cultura do cristianismo católico, onde que era só o padre que podia ler. E ler em latim ainda, né? Nem tem Bíblia em casa, né? Não podia, né? Então o protestantismo trouxe... Virava churrasquinho. Aí lá no protestantismo que no Lutero, na verdade, olha, povo, né? há histórias também de inquisição entre os luteranos também, né? O episódio lá de Salem, nos Estados Unidos, é um caso, né? Que eram calvinistas, se não me engano, mas eram reformados, né? Sim. E tudo. A intolerância não mudou muito, né? Quando surgiu o protestantismo. Só que daí a divulgação de ter as Bíblias em casa, né? Com a imprensa, ali também, isso também facilitou, né? Gutenberg, em 1400 e alguma coisa ali. Também, mas realmente a divulgação, o permitir ter uma Bíblia em casa, isso realmente foi ali a partir de Lutero, Calvino e outras grandes figuras reformadoras. Agora, voltando aqui à questão da negritude, né? Hoje estamos em novembro, hoje é dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. E voltando lá à questão de Marighella, a questão da negritude, né? O Wagner Moura colocou o Seu Jorge como Marighella. Eu li alguma resenha a respeito do filme. Só que o Seu Jorge, ele é mais... A pele dele é mais negra do que a do Marighella, né? Mas como nós temos aqui no Brasil e em todo mundo, é uma cultura de aclareamento, né? De clarear as figuras, tipo Machado de Assis ficou mais branco. Todos eles vão ficando mais branco. Então teve até uma... incomodou gente aí o Marighella ser mais negro. Eu acho que é o contrário, eu acho que é mais icônico ainda, né? Porque apesar de ele ser um pouco menos escuro, mas ainda assim ele era da raça negra.
Sim, né? a mãe e a avó dele era Então, descendente. Era escrava, foi escrava, né? Veio pro eu Brasil acho que isso foi muito bem colocado. Mas ainda para te ver como é difícil lidar com esse tipo de situação, né, o Fabiano, Aham. e também mas eu não vi o filme, por isso que eu digo, eu não sei qual foi o trato que foi dado, né, se mostrar só, porque tem duas visões em cima do que ele fez, né, Uhum. de uma muito positiva e outra, como sempre, em tudo, como falávamos do zumbi, a mesma coisa. Sim, ele era um ser humano do seu tempo, né? E era um ser humano do seu tempo, do seu contexto, que levantou a cabeça para uma ditadura, né? Uma Sim. questão que, tipo, é interessante nesses filmes que a gente vê, que os atos revolucionários nunca apareciam no jornal, não havia liberdade de imprensa. E hoje o que a gente vê é um abuso, né? Chegou ao ponto de quererem, né, colocar uma lei, uma PEC que não passou, que é que pode descontar qualquer história na rede que tá legal, né? Virou ao contrário. Ao contrário. Né? Então, são extremos, né? Aliás, nós estamos muito despreparados para essa questão midiática, né? Porque nós temos que ter leis, por exemplo, fake news, né? Olha os horrores que foram feitos, pessoas hoje odiando determinadas figuras públicas, aí nem sabe direito por quê. Não querendo sabe? se vacinar, que é tão importante, né? É um bom exemplo, né? Então eu acho que é muito complicado isso aí. Pô, tu lança uma fake news, causa uma série de danos, distorce a cabeça de pessoas e tudo, e isso fica impune. E é tão interessante porque parece que a mentira é tão mais eficiente do que a verdade. Porque a mentira né? é mais mirabolante. A verdade, na verdade, por isso que tem poeta, né? Sim, porque sim, o poeta sim. ele sempre dá ele dá uma maquiada ali, deixa. Mas as a verdade licenças não é poéticas. crua. Então a fake news, a mentira, ela sempre Ela é mais sempre é mais elaborada para enfeitada. chamar mais atenção. Então, e infelizmente é isso que as pessoas em geral, né, chamam mais atenção. Infelizmente. Eu vou concluir aqui o nosso vídeo no Facebook, e daí quem quiser assistir mais, vai lá no canal da Nave Espacial e segue por lá. Grande abraço a todos. Então, eu acho que é muito importante a capoeira até como uma identidade para o nosso esporte, que esporte, como tu falou mesmo, um esporte genuinamente brasileiro. Nós temos muito futebol, mas não é. E essa bandeira acho que tinha que ser, né, levantada com mais hoje nós temos aí eu digo não pro pessoal da capoeira tá fazendo essa parte, mas eu digo ao pessoal das câmaras de vereadores, do lado do Congresso, poder público. Esse né? é o grande problema da capoeira, o não reconhecimento por parte do poder público. E é uma ferramenta ferramenta poderosa e representativa e de identidade, como tu falou. E, no entanto, a gente olha para fazer a semana de capoeira agora, né? Eu fazia parte do antigo colegiado, não faço mais, por problemas de tempo e tudo, mas o pessoal lutou para conseguir fazer uma semana de capoeira e não conseguiram recursos. Sabe? Enquanto que várias outras culturas, não que as outras não mereçam, não é essa a questão, mas eles conseguem verba, conseguem fazer as suas ações, e a capoeira, né? Por exemplo, agora, né, vem vários convites agora para a Semana da Consciência Negra, de fazer apresentações de capoeira, dar palestras, fazer rodas de capoeira e tudo. E fala em dinheiro, eles já não querem mais. Né? Fala em ter dinheiro que movimenta a roda, movimenta né? tudo, né? E então é muito complicado essa falta de reconhecimento da capoeira, do que ela significa, né? Um desrespeito, na verdade, né? Com a identidade do nosso país. E aquele, no fundo ainda um certo racismo internalizado, né? Porque é coisa de negro. O negócio é estrutural, né? É estrutural. A gente sabe que... Então esse é o grande problema. A nossa luta, né? Se antigamente quem criou a capoeira, os escravos lutavam contra aquilo, hoje o nosso sistema é pelo reconhecimento. A nossa luta é exatamente pelo reconhecimento. Lutavam para se manterem vivos, marginalizados. Hoje não está tão marginalizado, mas o Estado se mostra indiferente. E tem os aspectos psicológicos, ele aumenta muito a autoestima da pessoa, né? A pessoa passa a conviver melhor com os semelhantes, com os colegas, e é uma série de vantagens em todos os aspectos, né? Inclusive para a saúde física, né? Além da mental, psicológica. O esporte, porque é um esporte. É um esporte também. Se nós formos ver, eu estava aqui, entrevistei aqui a Miriam Cabreira,
ela é a diretora do Sindipetros, do sindicato Sindipetros, esteve aqui nessa cadeira aí, e conversávamos que quando o Getúlio Vargas, ele estatizou a Petrobras, que tinha várias empresas, o Estado comprou todas e Sim. temos a Petrobras. O lema para estimular o nacionalismo, o patriotismo, é a Petrobras é nossa. Daí, hoje, o que a gente está perdendo esses referenciais para dizer o que é hoje? Eu só vou torcer pelo Brasil, mas vamos torcer pelo Brasil aonde? Botamos uma camiseta da CBF, uma CBF corrupta, tomamos e ficamos com vergonha. Tomamos lá 7-1, tipo, eu brinco que a Alemanha matou com o futebol brasileiro, né, depois daquele 7-1, aí o pessoal, para exaltar esse nacionalismo, esse patriotismo, vai projetar tudo na figura de um presidente, de um ícone, aí vai gritar, tipo, ser a favor do presidente é ser patriota, né? Então, a gente acaba colocando o Estado numa referência patriarcal, e que é onde entra a capoeira aí. Se tivéssemos toda essa devoção que temos com o futebol, conseguíssemos transpassar isso para a capoeira, que bacana ter um incentivo. Seria realmente uma identidade, né? Porque futebol, como tu falou, não é genuinamente brasileiro. Não, nada contra, não é essa a questão. Eu acho que é legal, todo esporte é legal, né? Mas quando se fala de paixão nacional, é um esporte inglês. Né? E assim, e tanto que isso era bacana, eu gosto muito de futebol, eu acredito que dá uma referência, e deu, né? Mas assim, o futebol, a gente está perdendo, que nós dá um empoderamento do povo, somos o número 1 do mundo, e agora já estamos perdendo, acho que até essa referência. Já somos penta, né? Nós vivemos um momento geral, né, eu já vim de uma geração que também os símbolos nacionais estavam associados também à repressão, à ditadura. Então a gente nunca conseguiu desenvolver direito aquele sentido de patriotismo que tu vê em outros países, que tem orgulho de pegar sua bandeira, que no dia da sua... 7 de setembro, a gente vai lá ver o desfile nossa, todo mundo lá. Não, no Brasil, eu me sentia na minha adolescência envergonhado de ir a um desfile de 7 de setembro, porque parecia que tu estava de alguma forma compactuando com aquele regime que era horrível, que todo mundo sabe que hoje não existe, né? Não existiu, né? Segundo alguns, e tudo. Então, né? Parece que deturpou os nossos símbolos, as nossas cores e tudo. Vamos perdendo os referenciais, né? Eu até fiquei na dúvida de vir, porque essa camiseta aqui é do meu grupo de capoeira, Grupo Norte-Sul de Capoeira Oxóssi, né? Mestre Soneco, meu mestre, meu avô de capoeira, mestre índio, fundador do grupo da linhagem Oxóssi de capoeira, né? Uma figura conhecida no mundo, uma figura, também um ícone dentro da capoeira, uma lenda viva da capoeira. Salve Soneca aí, meu. Salve Soneca, salve mestre índio também, e todos os mestres do nosso grupo, né, e dos outros também, nós temos muitas referências importantes aqui em Canoas, né, de mestres de capoeira antigos, né, mestre Dentinho, mestre Bira, mestre Dindo, que são grandes referências, né, da capoeira aqui em Canoas. Pois é, para te ver a importância da capoeira, gostaríamos de ver mais capoeira na escola, né? E não confundir com camisetas de axé. Porque tem o verde e amarelo aqui, mas não é da seleção. Nada contra a seleção. E me diz, tu acha que tem projetos aí para botar mais capoeira nas escolas? Já teve projetos? Existe uma lei que fala a respeito, acho que já me perdoem essa data, mas se não me engano, de 2008, que obriga a inclusão de ensino de cultura afro nas escolas, né? Nas escolas públicas. E só que isso, claro, não é cumprido. E eu acho, o que é uma cultura afro? Né? Pode ensinar uma dança dos orixás, pode ensinar uma dança guerreira, tu pode ensinar culinária e tudo. Só que a capoeira, ela é ampla, né? Ela é completa, ela preencheria essa necessidade porque ela tem a história, tem a musicalidade, tem a oralidade, tem enfim, todos os, né, os elementos, né, a cultura, artesanato, porque eu procuro sempre, né, aprendi cedo a fazer meu próprio berimbau. O pessoal aprende a fazer um cachixi. Então, quer dizer, tem esse lado também manual. Na musicalidade,
todo mundo que vai fazer aula de capoeira vai aprender a tocar o berimbau, tocar o pandeiro, o reco-reco ali. Então tem vários instrumentos que tem que ser, não é um capoeirista, né? Se tu não souber, não dominasse e é ensinado na todo faz parte do conhecimento conjunto. junto com a movimentação simultaneamente. Vai aprendendo a música, vai aprendendo a história, o fundamento, né? Os rituais que regem uma roda de capoeira, né? Como tu falou, não é uma bagunça, não é só entrar lá e sair jogando, né? Tem toda uma série de procedimentos, né? de rituais e que são cumpridos antes de se iniciar uma roda de capoeira. Aham. Então, olha a importância, né? Que como a gente tem nesse Brasil, temos potencialidades que não estão sendo bem, né, exploradas, porque poderíamos ter mais capoeira nas escolas e teríamos com certeza uma sociedade, né, um povo com a cabeça mais erguida aí, porque com certeza, tá faltando né? referenciais, né? E os referenciais que nós temos hoje são fraquinhos, né? São. Nem sei quais são, mas Nós vivemos um tempo muito difícil para lidar com esse tipo de situação, porque às vezes os referenciais que tu tem não são. É o funk, não, tipo, o hip hop Não, eu acho bacana, até a musicalidade toda, mas só que pena que não é uma coisa, que tem outras coisas que tem mais potencialidade de fazer são mais completas. Querer gerar um ser humano melhor. Todas as coisas podem gerar um bom ser humano na arte, né? Deve ser funk, hip hop. Hip hop eu gosto pra caramba, né? Mas, assim, a capoeira eu vejo que tem ainda, porque a capoeira pega o esporte e a música junto, né? A filosofia, né? A cultura geral, né? Como eu te falei, tu vai aprender sobre a história, né? Os grandes momentos, onde a capoeira esteve presente, essa luta toda, né, pela igualdade racial também, e a igualdade geral, né? A roda de capoeira, como eu disse, aliás, uma coisa que é bastante confundida das pessoas, a capoeira não é religião, né? O capoeirista é religioso, mas lá vai, né, até ateus podem fazer capoeira, ninguém vai ser perguntado que religião pratica. Quando se faz, às vezes, em algumas músicas referências, ou a orixás, ou a santos, existe muito sincretismo ali dentro também, se fala muito de São Bento, de São Jorge, enfim, tudo, é uma referência cultural, né? Quando a gente estuda a mitologia grega, a gente não se torna necessariamente um pagão, sabe? Então é a mesma coisa, né? Claro que existem pessoas das religiões afras lá, nossa, que legal, sou um simpatizante, ainda que não pratique, mas, né? Então, mas capoeira não é religião, né? Não existe isso aí, não. É uma filosofia, as referências, às vezes, quando se fala em algum orixá, alguma música e tudo, é exclusivamente cultural, né? Ninguém pratica nenhum ritual religioso ali dentro, né? Muito embora exista todo, né, esse ritual, né, que é do ato de praticar a capoeira, mas não tem nenhuma referência assim, com o que nós conhecemos como seita ou religião, né? É uma prática física. Sim, então não dá para confundir capoeira com religião. Com religião, né? Eu falo isso, sabe por quê, Fabiano? Porque já houve casos assim de alunos e alunas chegarem e dizerem que não vão mais fazer capoeira porque o pastor falou que é coisa do diabo. Por causa das músicas, né? Exato, por causa das referências, né? E essa demonização da cultura afro é outro problemão muito grande, sabe? Que as pessoas têm direito de pensarem diferente e tudo, agora não precisa atacar, né? Ou demonizar uma outra religião. Tipo, é isso que a gente ouve falar hoje, né? Deus acima de tudo, mas que Deus é esse? Exato. Porque ele ainda algumas acima de tudo, né? Então... É o teu Deus acima de tudo. Né? Que Deus é esse, né? Sendo que... É que eu li uma coisa outro dia, né? Existem mais de 3 milhões de deuses, mas não se preocupe, só o seu é verdadeiro. Sabe? Então é isso aí, realmente, né? Aceita o teu, se o teu é o verdadeiro, que bom pra ti, né? Nunca gostei de proselitismo, sabe? Essa coisa de sair convertendo as pessoas para aquilo que eu acredito, né? Eu acho que cada ser humano tem que descobrir aonde se identifica, né? Aonde isso ressoa em ti e onde te melhora como ser humano. Porque eu já vi pessoas entrarem... Né? Sim, eu já vi pessoas entrarem para rituais religiosos e para algumas vertentes religiosas se tornarem piores do que eram, sabe? Porque eles se sentem os eleitos, assim, e tudo. E arrogância, tudo né? Isso, que é gravíssimo. Tu tem que melhorar, né? Tu tem que, de alguma forma, essa religião refletir nas coisas que tu faz com teu semelhante, com as outras pessoas, né? A procura de
né? A gente ser um pouquinho melhor. O cristianismo, ele pregou, o primitivo, lá eu vejo lá do tempo de Jesus, era a humildade, né? A palavra humildade. Hoje a humildade, a gente tem a humildade botada de fora e a prosperidade, é outra. Na outra verdade, alguns segmentos, se tu olhar, eles são exatamente o oposto, né? Como os casos de terreiros que foram atacados, incendiados, imagens quebradas. Nossa, isso é o oposto do que o homem Jesus, ou o Cristo, né? O ungido lá, pregou, né? Nossa, é dar a outra face, né? Bom, mas não acho que a religião não é um bom... Vamos falar muito aqui, muito senão pessoal. A gente pode ser cancelado. Não é uma boa ideia, né? Mas eu respeito todas as religiões e, nossa, e acho que tem né? O pensamento do ser humano é a única coisa que a gente tem realmente liberdade de pensar. Mas isso é inalienável. É isso aí, então, Douglas. Então, estamos aqui Jonas, estou pensando... O Douglas... quando, né, tipo, como dizia o Abu Janra, né, na provocação, quando o negócio começa a ficar muito metafísico, eu encerro. Nós já estamos longe demais. Mas, valeu a pena a presença aqui na nave. Me sinto muito honrado de estar convidado aqui. Estou sempre aprendendo com esse meu amigão, né? A gente aprendemos juntos, né? Deixar aí o recado para quem chegou até aqui, não deixe de curtir o canal, dar o joinha, compartilhar se achou bacana, se gosta de capoeira. 41 minutos. É isso aí, então. Nos estendemos demais. Jonas? Grande abraço, meu querido. Pessoal, grande abraço. Nave Espacial!